Podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. Que beleza. E essa edição vai começar a mostrar uma possível mudança no podcast. Lentamente, mas essa mudança vai acontecer. A gente vai ficar mais moderno. Vamos variar o formatinho aqui. Formatinho que geralmente é de 2 horas de episódio. A gente vai tentar fazer bem menos do que isso. Episódios mais frequentes e mais curtos. A gente chegou a fazer isso um tempo atrás, né? A gente fazia um episódio de dicas e um episódio com o tema principal. A gente meio que vai fazer isso de novo. Vamos ver se rola nas nossas agendas aí e para quem ouve também. Para quem não conhece a gente ainda, normalmente a gente pega um assunto que um domina um pouquinho mais que o outro e o outro corre para chegar atrás e empatar no conhecimento e a gente poder discutir o assunto. A gente começou fazendo isso com algumas séries e fomos indo avançando isso para jogos, para música, para livro. Então, aqui a gente fala de cultura pop. É isso? Focado mais mais focado em série e filme, né? Também, como tem tanta coisa passando por aí, é difícil. A gente não consegue ver tudo nem combinando. Nem eu mais você, as coisas que a gente vê. Mas mesmo assim a gente tenta dar uma visão, dar uma atualizada um pro outro, assim, do que tá passando por aí. Hoje a gente vai fazer um episódio um pouquinho mais conciso, a gente vai falar de 2 coisas só e mais ou menos rápido. A primeira delas vai ser a nova série / minissérie / mega filme, mega documentário do Peter Jackson para Disney Plus, chamado Get Back, sobre as sessões de gravação do Let It Be e do show que eles fizeram no telhado lá do estúdio deles, dos Beatles. O último show dos Beatles. O último show dos Beatles, que tem bastante coisinha pra falar sobre isso. E a gente vai terminar falando do novo filme do Spider-Man, do Homem-Aranha, Spider-Man No Way Home. No Way Home. Sem volta de voltar pra casa. Não, a tradução acho que é Sem Volta pra Casa. Esse aí deu trabalho pro tradutor, porque é simples e difícil. Sim. E é isso, então. Estamos bem na crista da onda aí. Dois temas ou não, do momento. Depende de quando vai sair isso aqui. Vamos lá. Você queria fazer aqui um disclaimer primeiro. Um anúncio que eu acho que é muito justo, muito bom. Conta pra gente. Na verdade, uma recomendação rápida. Já que a gente não tá fazendo episódio de dicas normal, é uma recomendação de um filme muito especial pra mim, principalmente porque eu tenho uma ligação pessoal com ele, que é o filme novo, primeiro longa-metragem do brasileiro paulistano, amigo meu, Edson Oda, feito nos Estados Unidos, chamado 9 Days, que aqui veio como 9 dias mesmo. E não é um filme independente não é um filme nacional, não é um filme nacional, é um filme americano, só que o diretor é brasileiro. O elenco é o Winston Duke, que é o protagonista, que se você não lembra, é o protagonista do Us, do Jordan Peele, e ele também fez aquele rival engraçado do Black Panther, aquele cara das montanhas lá, que dava uma risada boa lá. Esse rapaz é grande, hein? Pois é. Esse rapaz é forte. Pois é. Então tem o Winston Duke, tem a Zazie Beetz, que também tá fazendo sucesso razoável aí. Tem o Benedict Wong, que tá no novo Homem-Aranha aí. Tá já na Marvel já há um tempo, Doutor Estranho lá. O Benedict Wong tá numa posição muito forte hoje em dia dentro da Marvel. E todo filme tem o Benedict Wong hoje em dia. Pois é. Tava lá no Shang-Chi também. Ele tá no Shang-Chi? Eu não vi o Shang-Chi ainda. Então, cara, dei spoiler. Tem o Tony Hale também, que é o cara do Arrested Development e do VIP, que é aquele cara engraçado, que sempre faz um papel de fracote, assim. Ele tá fazendo um papel diferente aqui, no 9 Dias. E eu falo que é um filme especial porque o Oda é um diretor que é meu amigo desde a faculdade, trabalhou comigo também, e foi com quem eu fiz os meus primeiros trabalhos profissionais de montagem, assim, de curta-metragem. Então, o Malária, que é um documentário, que é um curta de animação que eu fiz, que ganhou um monte de prêmio, tenho muito orgulho dele, dirigido pelo Oda. Fiz videoclipe com ele. Então, Também era com o Oda, o videoclipe. O videoclipe... o Oda até aparece no videoclipe.
Videoclipe do Nevilton, uma banda paranaense. Muito legal o videoclipe e a banda. Pois é. E então foi o primeiro filme que ele conseguiu fazer. Ele fez um laboratório de roteiro em Sundance, teve contato com Tarantino, contato com um monte de gente, e conseguiu desenvolver esse roteiro e filmar, e fez ele como escritor-diretor, que é uma coisa rara. E o filme é bom, o filme é super interessante, é difícil, eu não quero dar spoiler nenhum, assim, mas ele é bem metafísico. Ele é um filme sobre que discute a existência, mas ele tem um roteirinho bem simples de acompanhar. Eu vi gente que assistiu, atriz e atores que assistiram o filme, e o filme acompanhou eles por um tempo. Eles acordaram pensando, postaram nas suas redes sociais sobre. Legal. Eu achei muito legal. Teve alguns críticos que eu acompanho há muito tempo dos Estados Unidos, que quando esse filme passou em Sundance, uma das críticas que eu gosto bastante, chama Tasha Robinson, ela falou: meu filme preferido do ano, assim, maravilhoso, um dos filmes que mudaram o jeito de ver as coisas, assim. Eu fiquei até impressionado, porque ela geralmente é crítica, assim, se ela não gosta do filme, ela não fala bem de todo o filme, isso que eu tô querendo dizer. Mas assim, tô dizendo isso pra falar que é um filme, não é porque eu conheço, tenho uma amizade com o diretor, que eu tô falando bem do filme. O filme é um filme bom. Se a gente fosse entrar em detalhes aqui, que não é o caso, daria para discutir um pouco mais a fundo, ver onde que ele brilha e onde que ele falta algumas coisinhas, que tem, porque afinal é o primeiro filme, mas dá para ver que não vai ser o último. Então, com sorte, esse filme vai estar ainda em cartaz em 2 salas de cinema em São Paulo. Então, eu fiquei muito triste, que eu entrei agora para ver onde está passando em São Paulo, por causa do Homem-Aranha, que a gente vai falar hoje, que tá dominando todas as salas. O Homem-Aranha chutou até o Spielberg. O West Side Story não tá mais passando muito por causa do Homem-Aranha. O Nine Days está só em 2 salas em São Paulo. Uma miséria. As 2 no Espaço Itaú. Provavelmente quando esse episódio sair vai estar em menos ainda. Ou vai expandindo, eu não sei. Talvez aí. Mas é um filme muito bonito, muito... ele é acessível, assim. Mas ele é bem metafísico, vai te fazer pensar sobre a existência e tal. E tem uns toques de São Paulo ali no meio, vocês vão ver. Mas o filme chama 9 Dias, é do Edson Oda, tá nos cinemas. Ele é distribuído pela Sony, então em algum momento, daqui 6 meses talvez, pouco mais, talvez ele caia pro HBO Max. Se você puder ver no cinema, veja no cinema. Sem dúvida, né? Especialmente por ser um cineasta brasileiro. Sim. Porque puder dar de força para a produção é bom. E quem um sabe sai aí, né? O filme saiu em Sundance 2020. Ele ia ser lançado em maio, junho. Só que aí, pandemia, né? Então aí atrasou tudo. Nossa. Então é um filme que teve azar aí nesse ponto. Mas pode ser que ele tenha sorte, né? Se ele agora, no final do ano, gerar o suficiente para aparecer como para qualquer premiaçãozinha que tiver, é capaz dele ganhar um pouco mais de força aqui no Brasil também, e ganhar mais salas e tal. O Winston Duke merecia uma indicaçãozinha, assim. Não sei se vai porque o filme não foi muito visto, mas quem viu gostou muito. Ele então, tá muito bem mesmo. Se aparecer em qualquer premiação agora do começo do ano, de listas possíveis, talvez pro Winston Duke, pra roteiro, de repente, pra alguma coisa assim, sim, ele pode amarrar aí um pouco mais de exibição. Realmente é muito difícil. Essa janela do fim do ano aqui ficou ultra concorrida. Sim. Ele vai amargar, porque a gente saiu de uma abertura monstra para Dune, né? Porque era o acordo do Villeneuve com a Warner, né? Tipo, era um lançamento grande. Assim que veio o James Bond novo, depois o Dune, aí agora o Homem-Aranha e depois vai vir o Matrix novo. Isso e já teve o West Side Story também, que passou em uma semana, sumiu também por causa disso. Nem sabia que tinha saído, você me contou. Eu sabia que tava passando lá fora, mas aqui eu não sabia. Pois é. Eu tava até querendo dar uma olhada, né, o que o Spielberg fez com esse clássico, mas eu não tava ciente que tinha saído por aqui ainda não. Então também é uma segunda dica. Qualquer jeito, vamos entrar então para os 2 tópicos. Vamos lá, vamos hoje? falar do Get Back um pouquinho. É um negócio muito interessante, né? É um documentário que era para sair no cinema, também não saiu no cinema por conta da pandemia. Era para ter... Nem a pau era para sair no cinema. Não, mas não ia sair desse tamanho, aí que tá. Eu ouvi uma entrevista com o editor do filme, da série.
E ele falou isso, ele falou que ia ter umas 2 horas e meia, e a pandemia aconteceu, eles não tinham nem acordo com o Disney Plus ainda, e aí eles resolveram refazer tudo, assim, e ampliar, e disse que o primeiro corte grande tinha 18 horas, uma coisa assim. Que é 10 mais do que teve o oficial, né? O oficial tem umas 8 horas, o que tá no Disney Plus. Sim. Mas vamos falar do que é, né? Então, Get Back é um documentário do Peter Jackson, que é pegando cenas de arquivo de um documentário que deixa eu pegar o nome do cara aqui. Um nome de vilão, né? Ele tem nome de vilão, tem nome de Lorde, né? Michael Lindsay Hogg. Isso, Michael Lindsay Hogg, que é um diretor, tem outros filmes além desse. Ele gravou quando os Beatles, eles tinham feito uma pausa depois do White Album ali, eles já não estavam se apresentando há uns 2 anos, e eles resolveram fazer um novo álbum ao vivo. Eles iam fazer um show num estúdio, eles iam criar as músicas em 3 semanas e tocar, e é isso, o álbum vai ser esse. E aí a ideia nasceu porque eles faziam muito tempo que eles não tinham contato com o público, né? Eles pararam de fazer show em 66, né? E isso aqui tá acontecendo em 69. Então eles gravaram uns 2 ou 3 álbuns sem fazer show, então o White Album foi o último desses, assim, antes desse Let It Be aqui. E aí eles fizeram Let It Be. Isso. Não, eles fizeram Hey Jude. Eles gravaram Hey Jude foi como single. E com uma muvuca, a galera subiu no palco, sentou em cima da bateria, ficou ali enrolando o cabelo do John Lennon enquanto ele tocava, fizeram uma farra. Mas quando você começa os nananás do Hey Jude, você não pode parar por 10 minutos, né? Porque é o tanto que dura os nananás do Hey Jude. E aí você tá mexendo no cabelo do John Lennon, azar, vai 10 minutos de nananás. E aí eles gostaram da vibe e o Paul sugeriu deles gravarem, fazer um ao vivo. Gravar o próximo disco ao vivão ali. Todo mundo junto, mete o pé na estrada e vai. E faz não só gravar, como compor, assim, compor meio que em cima da hora. Não é uma coisa que eles estão trazendo de muito tempo, assim. Eles sentaram ali, vão fazer nessas tantas semanas aqui de janeiro de 69, a gente faz as músicas, apresenta e esse é o álbum, pronto, acabou. Essa era a ideia. E aí eles falaram, que tal a gente fazer disso um filme? E aí esse cara, o Michael Lindsay Hogg, foi o diretor e começou a gravar eles ensaiando, conversando, fazendo nada. E foram dezenas e dezenas de horas de material. Mais do que filme, foi gravado áudio também. Então mais áudio ainda, mais não sei quantas horas de áudio lá, eles falam no comecinho. E disso saiu um filme chamado Let It Be, que tem 1h20, sei lá, e que culmina com uma apresentação do Rooftop, que todo mundo conhece, que se for no YouTube pesquisar lá Beatles, uma das primeiras coisas que aparece é esse show, Rooftop, que é o último show deles, é o show de despedida deles, de certa forma, e com músicas maravilhosas e tal, algumas músicas que entraram no álbum Let It Be, daquele show mesmo ali ao vivo. E aí isso ficou engavetado, assim, um material bruto, né? Tem esse filme é super difícil de achar inteiro, não está disponível em nenhum lugar agora, não sei porquê, deviam ter voltado agora que saiu o Get Back, mas não voltou ainda. E tem de falar, né, que nessa época, os anos 60 inteiros, né, os Beatles existiram durante os anos 60. Sim. E eles acabam no ano seguinte dessa gravação, e acabam oficialmente. Oficialmente, Eles têm 2 álbuns, assim, tem o Let It Be e o Abbey Road, e é isso. E o Abbey Road ainda sai antes do Let It Be. Sai antes. Isso. Mas a gravação foi ao contrário. Era uma época, no começo dos Beatles, tinha muito filme dos Beatles. Eles chamavam de filme mesmo. E eram esses documentáriozinhos deles indo tocar em lugares e tudo mais e tal. Então, você procurar, tem vários filminhos dos Beatles que saíram durante os anos 60. Além do Yellow Submarine, que é uma outra coisa. Mas teve filme mesmo. O Help é um filme, tem um roteiro. O A Hard Day's Night é um filme que tem um roteiro. Que no meio do filme tem as apresentações, que tá incluído no roteiro. Tipo, é os Beatles indo tocar em tal lugar. Então, tem as piadinhas, é super boba, meio pra criança. É bem pro público dos Beatles daquela época mesmo.
Mas já tá no DNA deles terem filmes feitos. Sim. Então não é uma coisa que é muito alienígena para eles estarem gravando um filme enquanto eles estão pensando em gravar um álbum. Justamente. Mas é algo que eles não fazem há algum tempo também. Sim. Então, esse documentário saiu, mas hoje não está muito disponível. E agora, recentemente, o Peter Jackson teve acesso a esse material todo bruto, que não estava em muito bom estado. Algumas coisas estavam, mas nem tudo. E o trabalho foi de reconstruir essa coisa toda com muito mais bastidores, ficar uma coisa mais documentária do que apresentação. E o que caiu no Disney Plus ali pra gente foi 3 episódios de duração variada, mas somados dá umas 8 horas de material, 8 horas de série, em que você acompanha eles por praticamente um mês. Ele começa no comecinho de janeiro e vai até o fim. Até, só não é um mês inteiro porque não começa no começo de janeiro. Começa acho que no 7 de janeiro, sei lá eu. Eu não lembro, mas o filme é dividido em dias mesmo. Então você vê, o primeiro episódio é dias do primeiro dia ao 8º dia. Sétimo dia. Pois é. E aí o segundo vai mais tempo, acho que é do 8º ao 16º, vai indo assim. É um formato diferente, é muito material. Uhum. É muito material. Você vai ver coisas brilhantes acontecendo. Sim. Ao mesmo tempo que você vai ver uma banda também com vários problemas internos já avançados. Pois é. Antes a gente discutir, acho que não dá nem pra dizer que é spoiler, assim, mas vamos tentar deixar a parte das coisas que acontecem pra daqui a pouquinho. Eu queria só falar da parte técnica da coisa, que é o que me mais chamou a atenção, assim, porque, assim, esse filme é uma maravilha tecnológica. Primeiro, pelo que eles fizeram com áudio, que é uma coisa que não aparece, assim, você só vê e acha que é normal. Porque eles gravaram tudo em mono, a parte das conversas, né? As músicas estão gravadas certinho no 8-track deles lá, tudo separado. Mas a parte documental da coisa é tudo em mono, todas as conversas. E eles falam um em cima do outro, e eles falam enquanto um tá tocando. E tudo isso pra fazer o filme foi dificílimo. E eles tiveram, assim, desenvolver tecnologia, bem coisa Peter Jackson da vida, assim. Inventou tecnologia pra fazer o negócio melhor. Em que eles conseguiram separar as vozes de cada um em canais diferentes e eliminar o instrumento quando o instrumento atrapalhava. Foi um negócio meio magia negra, assim, com machine learning e AI, assim. Então... Meu Deus. Ainda bem, porque senão isso ia ser um editor. Sim. Separando por canal. Não, então, na mão. Que não dá pra fazer isso na mão, não dá. Quando um tá falando em cima do outro... A gente aqui, quando grava o podcast, a gente grava cada um em um canal. Sim, aí se você tá falando em cima de mim, eu corto você. Se eles falassem organizadamente... e não é acontece. Assim, né? Não acontece. Muita conversa. Não, é só realmente com tecnologia, não ia dar certo. E o outro lado disso é que eles fizeram a mesma coisa com a imagem. A imagem foi tudo... o Rooftop eu acho que foi gravado em 35 milímetros. Mas todo o resto foi gravado em 16 milímetros. Em condições muito mais precárias. Isso quer dizer uma imagem um pouco pior, com grão grande. E você assiste, você não fala que foi filmado em 16mm, porque a imagem tá super tratada e expandida e remaster, vamos dizer assim. Remaster. Parece que foi filmado em HD e eu odiei, achei péssimo. Entendo a intenção do Peter Jackson, mas eu achei que ficou uma bosta. Assim, sinto muito, mas ficou uma bosta. Fica todo mundo com cara plastificado, assim, filtro de Instagram. Fica um pouco. Aqueles clipes de embeleze você, assim. E isso aparece muito, principalmente em cenas em que a imagem estaria pior mesmo, porque o grão está muito grande e o grão faz muito parte da imagem. Aí você tira o grão e não tem que pôr atrás, assim. Então, a magia ali do efeito especial tem que criar uma textura que não existe. E eu achei que ficou, assim, não é nem que ficou ruim, é que me incomodou muito. Eu acho que é muito... vai muito contra a ideia de documentário, assim.
é muito contra a ideia disso ser um registro histórico. Tá muito, muito plastificado, muito artificial. E porque todo o resto é muito documental. É muito você tá ali, uma mosquinha na parede vendo os Beatles ensaiar. Isso quem que vai ter essa oportunidade, sabe? Só as pessoas que estavam ali em volta. Agora todo mundo, né? Então para você balancear isso com essa coisa super documental com uma apresentação super plástica, eu acho problemático. Assim, eu não gostei mesmo. Me incomodou. O bagulho já é super longo. Tem alguns outros problemas, assim, até eu falei que tem mais áudio do que vídeo. E eles tiveram que tapar uns buracos ali, porque a câmera não estava rodando, mas o áudio estava, e era uma coisa importante. Então eles tinham às vezes também tinha umas sacanagens do diretor, mas tudo bem. Como assim? De uns gravar áudios, quando eles não estavam sabendo, né? Exato. Então. Pois é, mas mesmo quando é uma coisa mais prosaica, tipo uma conversa que eles estavam tendo com a câmera ligada e a câmera desliga, porque o cara que estava operando a câmera achava que não era interessante, mas o áudio estava rodando, e aí você tem que tapar buraco com cenas deles de costa, falando, e isso, assim, totalmente compreensível, mas eu peguei umas coisinhas do tipo, o Billy Preston, que é um músico maravilhoso, que fez super parte dessas gravações aí, ele vem para dar uma ajuda para eles. E ele vem meio que no, sei lá, no 6º dia, uma coisa assim. E ele chega num dia e tá lá ele tocando piano maravilhoso e tem uma latinha de Skol, literalmente Skol, a marca de cerveja Skol, que eu nem sabia que não era brasileira. Em cima do piano dele. Não é brasileira? Bom, sim, em 69 tava lá em Londres, tô assumindo Skol tava tentando... Skol tava tentando... E era latinha, né? Não tinha latinha no Brasil nessa época. Enfim, tem uma latinha de Skol em cima do piano dele ali. Aí ele volta uns dias depois e não tem a latinha, tem outra cerveja lá. Só que aí tem uma cena lá no meio que aparece a latinha de Skol de novo. Ou seja, eles roubaram no jogo e pegaram uma cena do primeiro dia. E assim, tudo bem, não faz a menor diferença pro storytelling, mas são coisinhas que eu peguei. Eu peguei uma vez o cigarro, a fumaça do cigarro voltando para dentro do cigarro. A imagem estava invertida, tipo a velocidade. Ai, meu Deus. E de novo, inclusive dá de se falar que é uma epopeia do cigarro, essas filmagens, né? Nossa, tipo, imagina o cheiro. Meu Deus, senhora. Nossa. Mas isso até os anos 80 era assim, né? Todo lugar era assim. Sim. Não, eu voei nos anos 90, pirralho, e tinha área de fumantes dentro do avião ainda. Eu fui, né? Porque eu sou mega encherido e curioso. Eu fui lá no fundo, tava todo mundo dormindo da minha família. Eu levantei e fui até o fundo para conversar com os adultos que tava lá fumando. Pra ver qual é que era. E como se a fumaça respeitasse a cortininha ali também, né? Não tinha nem cortininha, eu acho, cara. Era um absurdo. Era só no fundo do avião. É isso. Muito bem. Pois é. Mas o estúdio de TV que eles começam gravando é enorme. Sim. Tem um pé direito de, sei lá, 11 metros de altura. Aí tudo bem. Agora, o estúdio da Apple, sim, ali no centro, do lado do Piccadilly Circus, que eles estavam lá, meu Deus. Fumaça, ele tem criança ali. Lá, eles não estão nem aí, criança de cigarro. Foda-se. Vamos falar então um pouquinho da parte que pode ser considerada spoiler do conteúdo do Get Back. Você quer pôr um anúncio de spoiler aqui pro pessoal saber? Acho que nem vou botar musiquinha, só entendam aí, assim, não é nada super revelador, não, é só coisas interessantes que acontecem ali que eu acho que vale a pena discutir. Eu acho que a principal delas é a dinâmica dos caras, né? Cada um tem um papel que você não, assim, que você sabia um pouco por cima. Que o John tava com a Yoko a tiracolo o tempo todo e ele não estava muito com a cabeça para gravar, ele só ia fazer piada e tal. Isso a gente sabia um pouco por cima. Agora, vendo a relação deles ali, isso ficou muito claro. Assim, eu achei super, super interessante como é que funciona ali. O que te pegou? O que fez para você? Eu acho que, inclusive, deixa eu fazer um adendo aqui que a gente acabou não falando, então. Disney Plus, 3 episódios, 8 horas de duração total. Sim. Mais ou menos. Sim. 2 horas e meia o primeiro, 2 horas e meia o segundo, o último e 3 no do meio. Isso.
por aí, é isso tá mesmo. Bom. E aí então primeiro... tá especificado agora. Tá especificado. Então, no primeiro você descobre o que tá acontecendo ali, o que eles estão querendo fazer. Eles não gostam do estúdio de TV ali desde o começo. Mas é interessante ver que o único que tá mesmo a fim de... Que acha que tem que fazer o que tem que fazer ali e tem que fazer acontecer é o Paul, né? Sim. O cara chega lá e, não, vamos tocar isso aqui, vai dar certo, vamos lá. E nessas, dá pra ver que ele vira o carrasco da galera, guy. né? O bad guy. Total. O bad guy. Isso. Ele é o bad... O chatão, o chatonildo da turma. É que assim, né? É o cara que vai fazer o grupo, também... o trabalho em grupo, ele é a chata do trabalho em grupo, né? Sempre tem. É isso, ele é a chata do trabalho em grupo. É a que vai cobrar, falar, olha, você não tá fazendo a sua parte, a gente vai tirar o nome do trabalho em grupo. Ele sabe, assim, começa a aparecer em algum ponto que é muito mais um projeto que o Paul visualizou, essa gravação desse jeito, e que os outros meio que falaram, tá bom, e que na hora do vamos ver, era muito pior e mais complexo do que eles tinham pensado que ia ser. Sim. E começa a cobrar um preço deles, porque a essa altura, em 69, eles eram os Beatles, né? E eles eram gigantescos já. Ninguém precisava fazer isso, né? Ninguém precisava ter esse último álbum. Tá todo mundo milionário. Exato. Todos eles já tinham as outras coisas que eles já faziam e tudo mais. Eles não gravavam mais juntos, aparentemente. Era uma coisa que, tipo... Aquele feeling do começo, de como tudo funcionava bem, e tava bem engrenado e tudo mais, bem azeitada a máquina dos Beatles, já não tava mais, porque cada um tava com a cabeça em outro lugar, né? Sim. O White Album foi meio assim, Berlim, né? Cada um gravou meio sozinho. As músicas dá pra ver que, tipo, não é uma colaboração, assim. Cada um fez a sua ali. Eu adoro, acho maravilhoso o álbum. Mas dá pra ver que não é a banda junta ali, são os músicos separados. O terceiro disco meio que, né, resolve esse problema, mas era isso mesmo, né? Um negócio que era separado e um abraço. E isso vem muito quente pra esse álbum, né, pro Let It Be, porque é o seguinte, e eles já tinham, tipo, algumas coisas tinham entrado nos eixos, que o Paul meio que fala assim, não, cara, ele quer estar com a Yoko, ele pode estar com a Yoko, cara, eu acho que é a escolha dele, e a gente respeita, e tá tudo certo e tal. Mas parece que na gravação do White Album, a história não era assim, ainda tinha dificuldade do Paul saber lidar, porque ele e o John são a dupla criativa, né? Sim, eles tanto que assinam quase todas as músicas, né? Mesmo que um só faça, vai o nome dos dois. Sim, eu acho que eles se ajudam muito, muito. O jeito que cada um enxerga a música, especialmente a sonoridade da música e a criatividade na letra. Eu acho que isso é muito... Um sobe muito o outro. Tanto que, assim, eu gosto muito da carreira do Paul depois, e a gente não sabe como é que seria a carreira do John direito, né? Se ele passou mais uma década 80, ali... ele passou mais uma década vivo, mas ele não teve a longevidade de produção. Mas nenhum deles, assim, tem músicas, tirando talvez Imagine, que é a música que mais fez sucesso dos Beatles, pós-Beatles, eu acho. Sim. Tô aqui chutando com os dois pés. Eu acho que foi isso mesmo. Tem o Band on the Run, tem outras coisas, mas eu acho que Imagine foi maior. A maior. Pelo menos pra gente que é dos anos 80, eu acho que Imagine pegou mais na nossa época. Talvez nos anos 70 o Band on the Run fosse maior, não sei. Fosse maior. Não, quase com certeza, mas pra atualidade. Mas eu acho que assim, nenhum deles chegou no mesmo nível que os Beatles depois, sozinhos. Sim. Nenhum dos quatro. E o que chegou mais perto foi o Ringo. Não, o legal do Ringo é que o Ringo conseguiria pôr os 4 Beatles no mesmo CD, porque ninguém tinha problema em gravar com o Ringo. Eles iam lá e gravavam uma música com ele depois e tá tudo bem. O meu conhecimento dos Beatles nunca foi muito profundo em termos de assim, por trás das cenas, assim. E pra mim o Ringo era o cara, ele toca mais ou menos, assim, se vira bem e tal, não tem tanto talento. Só que aqui no Get Back deu pra ver uma dinâmica muito legal do Ringo. Além dele ser muito competente, ele faz o que ele tem que fazer, ele é muito do time, assim, ele
ele tá ali pra fazer o que tem que fazer e ele vai fazer bem, não vai incomodar ninguém nunca. Ninguém, pra ele nunca. Tá tudo nunca. bom. Tipo, quer que eu faça mais rápido? Eu faço. Quer que eu faça mais devagar? Eu faço. Quer que eu não faça? Também não faço. Tá tudo bem. E é por isso... Acho que ele não reclama em nenhuma vez do documentário. Você não ouve, ele reclamar. Pois é muito legal. Tem um pedacinho do documentário que eu acho que é uma joia preciosa, que é ver o George ajudando o Ringo a montar o Octopus Garden. Sim. Eu acho maravilhosa essa sequência. É, eu acho também muito legal que... Ele não manja, realmente, ele não manja muito de música, ele manja de bateria, mas ele não manja muito de composição. Mas ele tá feliz ali com a musiquinha dele que ele inventou e o George tá ali ensinando ele a dar uma melhorada e tal, e sai uma música que não é uma grande música dos Beatles, não é, mas é tão sincera. A música mais famosa dos Beatles dele, eu acho. Né? Não, eu acho que é a única música dele dos Beatles, né? Ele não tem mais nenhuma. Não, tem outras. Ele canta em outras, mas que composição dele eu acho que é a única, hein? Posso ter errado. Ele canta no Sgt. Peppers, ele canta em outras, assim, mas eu acho que composição, aí precisa confirmar. Hein? Don't Pass Me By e Octopus Garden. É do White Album, né? Don't Pass Me By. É por isso que eu lembrava, porque eu fui olhar, eu não sei porque eu fui olhar do White Album uma hora, e aí eu vi que tinha Richard Starkey. São duas, então é isso. Então são duas. Muita coisa. Então uma do White Album e Octopus Garden, e é isso. Então, realmente, eu concordo, é um momento muito bonitinho ali de ver eles ali. E você falou do George, o George é o funcionário descontente, né? Sim. O cara em que o Paul tem que bater o tempo todo e ele não tá feliz ali, ele quer sair e ele é mais novo também, né? Ele tem, 27, eu acho, enquanto os outros têm 29, que é um absurdo, E o Ringo né? tem 30 ou 31. O Ringo é mais velho. O Ringo é o mais velho. O que você achou mais surpreendente de ver 8 horas os Beatles juntos? Olha, acho que o mais legal mesmo é ver como que as coisas surgem ali. Uma das coisas mais legais do primeiro episódio é você ver o momento do nascimento do Get Back, né? Acho que é o ponto alto da série, assim. O Paul tá ali só fazendo qualquer coisa com a guitarra e sai a ideia do Get Back. Sai o riffzinho ali e como chama o refrão. E é uma coisa meio... Assim, eu não sou músico, entendo muito pouco de música, na parte técnica da coisa. Então, pra mim, música é magia. Assim, a pessoa inventa um negócio e brota dali. Né? Não é uma coisa que ele escreveu, que ele pensou muito. Saiu da emoção dele ali na hora. E, em cima disso, ele tem que colocar uma letra em cima daquela coisa. Tem o oposto disso, que é o Across the Universe. Que é uma letra super trabalhada, poética, um poema assim, bem rimadinho, bem profundo, que fala de espiritualidade. No Get Back, ele só precisava encaixar uma letra ali naquele Get Back to Where You Once Belong. É isso. Looking for a what? What is it? Looking for a home to last. Looking for a blast from the past. E aí eles têm as opções. Ou encaixa o que cabe, e não importa sobre o que é a música, ou vamos fazer isso ser sobre alguma coisa. Como é que o processo criativo é bizarro, né? Sai uma coisa do nada e vamos fazer isso ter um porquê. E aí eles começam eles decidem fazer essa música ser uma música de protesto contra o sentimento anti-imigração. Isso. E tem umas estrofezinhas que indicam que vai ser isso. E no final das contas não dá muito certo, eles resolvem voltar e não, agora é só, não quer dizer nada, é só
Não tem mais isso. Eles ficam no meio do caminho, né? Ali entre uma e outra, porque eles mantêm, tipo, a história do Arizona, não sei o que lá e tal, mas eles não conseguem encaixar com o que eles queriam também do outro. Mas eu gosto, isso é uma coisa que eu gostei demais também, de ver o processo criativo, de como encaixar e fazer funcionar. What could it be? Oh, something in the way she moves. What attracted me at all? Just say whatever comes in your head each time. Attracts me like a cauliflower until you get the word. Eu acho que, assim, a sequência... Enquanto eles estavam no estúdio de TV, a relação do Paul e do George estava muito, muito ruim. Sim. E a primeira semana, porque o Paul, ele tinha as ideias de como ele queria que a música soasse. E eu acho que ele já estava começando a pensar na carreira solo, já tinha até feito alguma coisa solo. E aí ele é o Paul McCartney dos Beatles, né? Ele fala e o cara faz o que ele tá falando, porque é o Paul McCartney dos Beatles. Ali não, ali ele tá em pé de igualdade. O George queria achar outras sonoridades que encaixassem, né? É uma coisa que eu sei que hoje... Você vê que o Paul dá muito valor hoje para o que acontecia, né? Ele fala, nesse sentido de criatividade, de como essa mistura e esses jeitos diferentes de ver a música funcionavam em favor deles e não contra eles. Sim. Mas na época, não. Na época ele queria dominar porque ele achava que a visão dele era a melhor visão para a música. Dá para dizer que, por um lado, como ele é o único que tá querendo fazer as coisas acontecerem ali, e ele é um cara que sabe o que quer, e ele é talentoso, e o John, que seria o cara do mesmo nível dele, ou até um pouco mais alto, tá pouco se fudendo porque tá acontecendo, porque tá preocupado com outras coisas, com fazer piada e tal. Então, dá para dizer que, deixa ele ser o chefe da banda, então. Sim. Só que isso deixa o George descontente, porque o George também tem os desejos dele, ele tá escrevendo música. Ele também, ele escreve 2 músicas aqui que aparecem nessa série, e são 2 músicas, assim, super bonitas e tal. Que também ele escreve sozinho, e canta sozinho, e toca sozinho, quase, né? Então é legal ver, e aí, realmente, como você falou, gera todo o atrito, e o George quebra os Beatles pela primeira vez. E aí, acho que é a segunda, acho que aparentemente o Ringo saiu também no álbum anterior. Eles falam em algum momento, não, é o primeiro Beatle que lá sai da banda. Aí eles, não, o Ringo saiu por 3 semanas em 1900 e não sei quanto. Era alguma coisa assim. Mas eu acho que também tinha muito a ver com... O George, ele fala assim, né, já era uma coisa que era um problema entre eles, porque logo no comecinho dos dias... ele fala, não funciona mais assim, você não vai mais me tirar do sério. E o Paul fala, não, eu não quero te tirar do sério, não quero. O George falou, não funciona mais assim, você não vai mais me tirar do sério, eu não sou mais aquela pessoa. Só que ele é aquela pessoa ainda. Sim, ele é todo rancoroso ali. Eu quero muito ficar do lado do George, mas eu entendo também o lado do Paul algumas vezes, que tá arrogante, mas ele tá ali pragmático, né? Ele tá com a chibata na mão. Ele quer fazer acontecer. Quer fazer acontecer. Dá pra dizer que ele foi um dos principais responsáveis por esse álbum sair. Sim. Mas são as conversas que rolam, que a gente não fica sabendo, que só tem a casa do Ringo de fundo. Essas conversas que rolam no encontro deles. Do Ringo ou do George? Eles vão até o George? Do George, vão até a casa do George. Eles vão até a casa do George. E aí a primeira não é boa, né? Até porque fica claro que ali a conversa já estava girando de um jeito estranho, porque quem faz all the talking pelo John é a Yoko. Sim. Que é uma... Eles falam, né? A gente não tem a menor noção se foi assim. E aí na segunda a coisa meio que acerta e eles saem do estúdio de TV e vão pro estúdio da Apple. E ali muda os ares, o George vem com uma outra pegada, o Paul vem com uma outra pegada. Sim. Também muito mais aberto a ouvir o que o George tem para dar de ideia para as músicas, do que ele pode fazer na guitarra, em qual momento. E no primeiro dia que estão todos lá para gravar, finalmente tem o Billy Preston, que na série na série ele é meio que introduzido como assim, ele veio me visitar, poxa, ele podia bem que tocar um pianinho pra gente aqui, porque quase toda a música tem um piano, ia ser da hora, hein, Billy? O que você acha? E o Billy, puta energia fantástica, né? Sim. Ele tá, o tempo todo feliz demais de estar lá, de gravar com os Beatles. Era um cara que já ia com a cara.
Mas é isso, né? É uma série... E é outro talentosíssimo, assim, absurdo. O cara senta no piano e sai um negócio perfeito. Cara, tem umas sequências de piano ali que ele tira do ar, né? Da consciência coletiva ali, que são maravilhosas, assim, que encaixam. É como se ele estivesse lendo partitura. Tem pedaços que eles falam, né? Não, vai daqui, vai pra cá, não sei o que lá e tal, mas tem umas sequências que ele só... E completa demais o que eles estão fazendo de som. É um álbum E uma coisa que me chateou bom. um pouquinho foi que no show, no do Rooftop ali, ele tá lá, tá tocando, tá fazendo uma parte super importante. As câmeras não pegam ele. Não. Eu vi ele, assim, umas 2 vezes, assim, no fundo. Pega só os 4. Que ele não é um Beatle, É que né? assim, exato. Ele é maravilhoso. Ele é o único cara acreditado em álbuns dos Beatles. O único músico. Nem o Clapton, né? O Clapton acho que não tá acreditado no acho que My não. Guitar Gently Weeps. Não. E eu gosto muito que o George fala, né? Ele fala, cara, agora eu acho, esses caras, ele fala sobre esses guitarristas, ele fala, esses guitarristas que conseguem fazer o solo ter um crescendo que encaixa com a música, que faz você acompanhar a história da música pela guitarra no solo. E ele falou, agora eu acho que eu sou capaz de fazer isso algumas vezes, mas antes eu não conseguia. E eu achei, fenomenal ele abrindo assim, porque é uma coisa que pra mim, o George nessa época tava em pé de igualdade com o Eric, né? Tava em Em termos de técnica, eu acho acho que nunca chegou no mesmo nível, mas hoje em dia eu sei que não. Hoje em dia eu sei que não. Mas pensando aqui, hoje em dia, com as últimas descobertas sobre o Clapton e seus posicionamentos, eu troco a habilidade por ser um ser humano melhor. Obrigado. E ser humano bom ele era, todo mundo sabia. Por causa dele e do Ringo que temos o Monty Python Life of Brian, que eles financiaram um filme. Sim, e todo mundo fala que eles eram pessoas super generosas e boas e tal. Já o Eric Clapton, né? Bom. A cada dia que passa, fica pior. Pois é. E eu era muito, então é muito isso, fã. assim. Fui em 2 shows dele, adoro, mas não dá. É difícil. Bom, mas foi... É assim, pra quem gosta de Beatles, mesmo que goste só um pouco, é maravilhoso. Pra quem gosta de música, é muito bom. Exige um pouco de paciência, sim. Você tem de lembrar que o Peter Jackson é o cara que pegou um livro pra criança e transformou em 3 filmes de 3 horas cada um, quase. Pois é, dava pra fazer o filme dele em 2 horas, dava. E realmente, você tem razão. O Get Back é meio estufado. Tipo, adoro estar ali vendo as conversas deles, mas eu acho que tem muito medley de ensaio, assim, que é só um trechinho da música, depois só um trechinho de outra música, depois só um trechinho de outra música, que não acrescenta pro que a gente tá querendo saber ali. Tipo, não precisava. Sim. Eu acho que das 8 horas, você tirava 5 maravilhosas horas, assim. Eu acho que tem uma sobra grande ali. Tem uma barriguinha que dava pra cortar. Eu entendo mostrar, até pra gente... Porque é meio que entender o processo criativo mesmo. O processo criativo, ele não é linear de jeito nenhum. Ele vai, volta e passa por um monte de besteira no meio que nunca vai funcionar. É legal que você fica adivinhando, assim, você fala, eles estão lá tentando uma música que você conhece, que você adora, e você fala, não é isso ainda. Tipo, eu assistindo... Continue. Cara, você quase acertou a letra agora. Não, mais um pouquinho você acerta. Vai mais um pouquinho. E é legal você ver também algumas músicas, como elas mudam. O John Lennon canta uma música que chama On the Way to Marrakesh, que é a melodia do Jealous Guy, que ele fez depois pra Yoko. Exatamente a mesma melodia, só que eu nunca tinha ouvido. Assim, deve ser uma coisa famosa entre fãs mais hardcore dos Beatles, que eu não chego nesse nível. Mas eu não conhecia essa música, com essa letra que era toda espiritual, né, da fase indiana deles e tal, com o Jealous Guy, que é uma música de amor doentio, que eu adoro a melodia e detesto a letra. Então eu quase fico querendo que ele tivesse gravado com a letra original. Assim, como que o período de vida dele mudou a vontade dele fazer a música. Eu não sei os motivos exatos porque que ele fez o Jealous Guy com essa melodia, ou porque que ele abandonou o On the Way to Marrakesh com aquela letra. Mas é legal você ver como é que o processo criativo
bate num cara talentoso como ele, assim. Sim. E falando desse assunto que você levantou, só para encerrar, uma coisa sobre o John que eu não falei, a minha visão é um pouquinho diferente da sua, porque eu acho que ele vira um personagem de ser esse mais brincalhão, mais nonsense e tal, num jeito de tentar defusar climas pesados. Sim, é quase um mecanismo de defesa, né? De defesa. E ele acaba sendo essencial em alguns momentos, porque a brincadeira dele acaba ou fazendo o Paul rir, se divertir com alguma coisa e mudar o que eles estão fazendo, entrar na música boba que o John tá criando ali na hora, ou fazer o George fazer isso. Então ele defusa a situação ali, ele consegue quebrar um pouco o clima. Eu acho acho o que John é essa essencial intenção, nessa gravação. E é esse o efeito muitas vezes, mas pessoas que são assim, às vezes eu tenho um pouco disso também, de quer fazer piada para escapar de situações difíceis ou botar panos quentes numa situação, também são problemáticas, assim. Isso gera um problema em si, porque você nunca consegue resolver o conflito direito. Você só coloca panos quentes por cima do conflito e bola para frente. E aí isso vai acumulando e tal. Assim, não deixa de ser um defeito também. Não deixa. É só que para essa situação pode ter sido útil. Sim. Sem dúvida não deixa. Eu não tô nem querendo fazer uma psicanálise do John aqui, nem de longe, nem sua também. Eu gostei que você se abriu com a gente, agradeço. Não, mas que eu fujo de conflito é notório por qualquer pessoa que me conhece. Não gosto de entrar em briga. E também não sou aqueles caras que tem aquele papo, né? Eu não gosto de entrar em briga, mas quando eu entro... Não. Eu continuo não gostando. Mesmo se eu precisar entrar... Eu continuo tentando sair dela. Eu continuo tentando sair, né? E aí, a outra coisa é quando eles falam da ida deles pra Índia, eu acho muito legal. Porque também humaniza muito eles, no sentido de, tipo... Eles falam, puta, a gente não tava 100% lá, a gente tava um personagem que não era a gente. A gente podia ter aproveitado muito mais se a gente tivesse entregado mais a jornada e tal. E isso eu achei muito legal, porque dá uma humanizada, porque você vê que, tipo, você faz coisas numa expectativa e às vezes você depois tem uma consciência de que o que você fez não era o ideal do que você deveria ter feito ali. Ou que a vida deles foi comandada por outras pessoas, assim, pela situação e até por quem eles eram naquele momento ali. Então, realmente, você olha pra trás e você vê um monte de coisa. E aí alguém pergunta ali, casualmente, pro Ringo, e aí, você gostou da Índia? E ele fala, not really. Achei muito engraçado. Tem mais alguma coisa que ele fala, assim, também, que o Ringo, tipo, se abre, assim, fala, não. Ele é um cara muito de boa. Virei fã do Ringo agora, só com essa série. Bom, Get Back tá no Disney Plus. Prepare aí suas 8 horinhas. Não precisa ver o episódio inteiro de cada vez, assim. Vai vendo picado, que dá no mesmo. Quiser parar quando muda de dia ali, porque vai marcando o calendário conforme vai passando os dias. Ver alguns. Esse é o melhor jeito de parar. É o melhor jeito de parar. Ele criou capítulos dentro dos episódios. Sim. São capítulozinhos, porque ele muda o dia, ele anota, né? No calendário. No calendário que aquele dia acabou, aí você pode pausar tranquilamente. Dia seguinte, outra coisa, outra vida, outra criança correndo perdida dentro do estúdio. E outra bota horrorosa do George Harrison, que parece um sofá. Também vale por ver o show inteiro deles, que nem no documentário tinha o show inteiro. Eles têm um show inteirinho com todas as câmeras. Todas não, né? Mas enfim, são 40 e tantos minutos de show ali. Com muitos personagens que são exatamente quem o Monty Python zoava, reclamando lá embaixo, assim, do policial falando que tá atrapalhando os negócios, a paz da vizinhança, e a velhinha falando, me acordaram, odiei. Dá pra ver o Grant Chapman fazendo o policial e o Eric Idle fazendo a velhinha. Era Eric Idle fazendo a velhinha, perfeito. Eu fico pensando, né, se essas pessoas depois tiveram noção que elas estavam reclamando do último show dos Beatles. Né, eu acho nunca que não. Mais já eram velhos ali. Essa galera morreu tudo nos anos 70. Bom, para encerrar, vamos falar aqui do prato principal, da crista da onda, do que tá
do que tá bombando nos cinemas, o filme novo da Marvel e Sony Pictures. É isso? Isso. Tão da Sony Pictures que não tá... Que eu descobri recentemente que nenhum filme do Homem-Aranha tá no Disney Plus, dessa leva aí. Não tá? Então o MCU não tá tá incompleto no Disney Plus. Pesquisei Olha e só. não tava mesmo. Esse também não vai estar. Mas tem outros, né? Tem os outros ou não? Tem todos os não, outros. Os outros estão... Ah, do Homem-Aranha? Não. Estão no Netflix. Estão na HBO. Não, estão na HBO, não estão? E no Netflix. Mas eu acho que daqui a alguns anos, eu não sei quanto tempo a Disney vai poder passar lá. Mas tem um prazo. Depois a gente lê o contrato inteiro e deixa vocês sabendo. Esse, então, é o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Acabou o busão. Terceiro filme com o Aranha como protagonista do MCU. Tinha aparecido em um filme antes, né? Tom Holland de Aranha. Ele aparece em vários outros filmes, né? Ele aparece no Guerra Civil, é o primeiro dele. Ele aparece no Avengers 3 e 4. Sim. Acho que é isso. É isso mesmo. Então, é um filme que foi muito... Não sei se foi influenciado, mas ele acabou sendo influenciado, talvez indiretamente, pelo Spider-Verse, né? Sim. Esse Homem-Aranha, o que a gente pode falar sobre ele, né? A gente não tem... Teve um trailer bom, um trailer que marcou aí todo mundo. E é um trailer que mostra vilões do Aranha de outros carnavais. Aparecem vilões do Aranha do Tobey Maguire e vilões do Aranha do Andrew Garfield. É isso que aparece no trailer. Nossa, além que eu não do vi trailer. Doutor Estranho. Além do Doutor Estranho. Então, o que você sabe desse filme é mais ou menos isso. O Aranha... Esse Homem-Aranha vem exatamente na esteira do final do Homem-Aranha 2, do Tom Holland, que chamava o quê? O Far From Home, né? Longe de casa. É a viagem da Europa dele. Isso, com o vilão Mysterio. Esse personagem, esse Tom Holland, os filmes do Tom Holland, eles estão humanizando e transformando como algo possível, viável, dentro do universo do MCU, vilões do Aranha. Né? E eles estão tendo de trabalhar com uma lista muito menor de vilões do Aranha, porque eles não queriam mexer nos vilões que já tinham aparecido para outros Aranhas. Tem 5 filmes do Homem-Aranha antes do MCU, né? Tem 3 do Sam Raimi e 2 com o Andrew Garfield lá. E a gente sabe assim, o do Andrew Garfield, ele não foi não foram os filmes mais bem pensados, porque eles foram meio feitos às pressas para não perder os direitos de usar o Aranha, né? Porque esse acordo, quando a Marvel vendeu os direitos para filme, quando estava lá na bancarrota... Lá nos anos 90. No final dos anos 90, eles venderam porque eles iam abrir falência. Então eles estavam tentando fazer o que pudesse. E aí eles venderam os principais personagens deles... E fizeram uma série de cagadas, né? Venderam os X-Men pra Fox, venderam o Quarteto Fantástico pra Fox, o Homem-Aranha pra Sony e o Demolidor, sei lá eu pra quem. Também não lembro pra quem foi. Fox também. Mas é capaz de ser na Fox. E o Hulk saiu também por alguém. O primeiro Hulk, o do Ang Lee. O diretor chinês, Ang Lee. Então era isso. A Marvel precisou se desfazer de coisas, vender direitos para filme, para outros lugares, para ganhar um dinheirinho, para não precisar ir a fundo com a falência que eles estavam abrindo ali, o pedido de falência, que ia pôr todo o que eles tinham na mão de alguém para coordenar o que ia ser vendido para quem, para eles poderem pagar as dívidas. Aí, pouco tempo depois, a Disney apareceu com um checão de 4 bi e comprou a Marvel. E aí a Disney teve de olhar para o que estava sendo feito. A Marvel tinha aberto o Marvel Studios, porque por bem ou por mal, né? Vamos ser sinceros, os filmes do Homem-Aranha com o Sam Raimi... Desculpa, eu falei como se ele fosse a bebida, Sam Raimi. E os filmes dos X-Men na Fox deram certo, tiveram público. Não, fizeram dinheiro. Se não fossem eles, não teria MCU. Não teria filme de herói, não teria... Eles que criaram o gênero, né? Assim, o gênero como... Eles foram bem. Dos anos 2000 pra frente. Eles foram bem no cinema, fizeram dinheiro e a Marvel lucrou um pouquinho em cima disso e abriu o Marvel Studios. Falou, caraca,
meus amigos, aqui tem dinheiro e a gente não sabia. Dá pra gente fazer, porque tudo que foi feito antes, na década de 80, não vá procurar, meus amigos, são uns filmes bem ruins. Uns filmes bem horríveis de super-herói. É o Dolph Lundgren de Justiceiro. Não só filmes, mas da animação era horrível. Tem a animação dos X-Men que é muito querida nostalgicamente aqui, me fez ler o quadrinho e tal, mas não era uma boa animação. Não era bem animado. Mas antes disso tinha coisas muito piores, né? Tinha o clássico do Homem-Aranha apontando um pro outro lá, era deplorável. E antes disso tinha o desenho desanimado do Homem de Ferro, do Capitão América. Sim, que era complicado. E aí, chegamos a Marvel finalmente faz um acerto com... Pra ela recuperar os X-Men, ela teve de comprar a Fox. A Disney precisou comprar a Fox para os X-Men voltarem, porque a Fox não parava de fazer filme dos X-Men. Então, o vencimento, né? Porque é aquela coisa, você passa 5 anos sem utilizar a propriedade intelectual, ela volta pro criador. Por isso que saíram os filmes do Andrew Garfield, porque ia dar 5 anos e sem ninguém fazer nada. Acho que talvez fosse mais anos. Não precisa olhar depois quando saiu o Tobey e o do Andrew. É um X anos e aí voltaria pra Marvel os direitos. Então, os X-Men não corriam esse risco. Eles faziam o filme o tempo todo. Então, a Disney comprou a Fox e agora os X-Men voltaram a fazer parte da Marvel. Tudo isso para falar... Sim, tudo isso para falar que eles estavam tentando... eles chegaram com o Homem-Aranha num acordo com a Sony e criaram o Homem-Aranha com o Tom Holland e aí trabalharam primeiro o Abutre de um jeito que, dentro da tecnologia deste universo, era um personagem impossível. Sim. Né? Você consegue entender o Abutre e como ele funciona e tudo mais e tal. Então é legal, é um personagem que você entende também as motivações e tudo mais. Isso funciona super bem. E depois eles usaram o Mistério também, que não é um dos grandes vilões do Homem-Aranha. Alguém pode vir aqui me contradizer, eu entendo. Mas eles usaram de uma maneira tecnológica legal dentro do universo da Marvel, de filmes da Marvel. E criou ali uma situação difícil, porque no final o Homem-Aranha é meio que traído pela tecnologia, editam lá e parece que ele, na verdade, é o vilão número 1. E todo mundo descobre que ele é o Peter Parker. Nessa cena você já tem uma coisa engraçada, né? Porque no segundo filme você tem a volta de um personagem que todo mundo que lê os quadrinhos ama e de todo mundo que assistiu os 3 filmes do Sam Raimi, que é o J.J. Jameson, vivido pelo J.K. Simmons. Sim, o único que migrou de franquias. Então, de repente, ele é o J.J. Jameson, o J.K. Simmons é o J.J. Jameson do Tom Holland. A diferença é que no filme do Sam Raimi, ele era o J.J. Jameson clássico dos quadrinhos, que é um editor de jornal, e no Tom Holland ele é um cara tipo... Alex Jones, que tem um canal no YouTube, reaça, que vende ele pílula. Mesmo. É exatamente calcado ali. Então mudou nem tanto a tecnologia, mas mudou o approach da nossa época, né? Tipo, hoje em dia, sim, o editor de jornal tem menos poder para massa do que um agitador, tipo esse cara, o Alex Jones da vida. Com Alex Jones. E aí a gente abre esse filme, então, com isso. Todo mundo sabe agora que Peter Parker é o Homem-Aranha. E esse filme vai falar sobre isso. Vai falar o que o Aranha pode fazer. E o que a gente vê no trailer, e o que se sabe da história um pouquinho, é só que o Aranha vai pedir uma ajuda. Isso tá transformando a vida dele em impossível, né? Ele não consegue sobreviver a essa situação, tá demais. E ele pede uma ajuda pro Doutor Estranho fazer aí uma magiazinha pra todo mundo esquecer que ele era o Aranha. E o que dá a entender é que essa magia, o tiro sai pela culatra, né? Isso tudo tá no trailer. Sim, cuidado com o que você pede. E é isso. E aí no trailer você vê que tem vilões das outras franquias do Aranha aí, das outras interações. Acho que a saída que eles estão tendo para os filmes individuais da Marvel, assim, do MCU, é tentar fazer ou ameaças muito pequenas, muito regionais, assim, para a área do herói ali,
ou um problema que é criado por eles mesmos e resolvido por eles mesmos. Uhum. Então, sei lá, a Viúva Negra tinha a ameaça, na verdade, não era global, era o cara russo lá do tráfico de mulheres, não sei o quê. Não era um vilão que afetava todo mundo. Então, nem justificaria chamar os Avengers para resolver aquilo. Aqui no Homem-Aranha, ainda para spoilers, é um problema. Tipo, o filme inteiro é um problema que ele mesmo causou. Que, Sim. tipo, se a decisão do começo fosse diferente, não teria o filme. Seria outra se o approach dele para resolver a questão da identidade fosse outra, o filme seria totalmente diferente. E assim, eu acho isso um problema, é uma coisa que eles vão ter que fazer por muito tempo. Eles vão ter que saber navegar isso. Quando que é um problema global, quando que é um problema menor e fechado. Como é que conta uma história que faz sentido desde o primeiro Homem de Ferro? Porque, tipo, muitas vezes o problema tá lá e você fala, poxa, chama um Avenger aí, ele resolve isso aí em 5 minutos. Sim. Chama o Thor. Que agora os Avengers, eles estão um pouco desconexos, né? A gente não sabe como é que vai ficar metade, isso. Sumiu outra metade, acabou o contrato da outra metade. E tem gente que tá no espaço, tem gente que morreu, tem gente que tá velho e a gente não sabe como é que isso vai afetar. O que você acha desse grupo do Aranha? O Ned, a MJ? Eu acho ótimo. Eu acho que funciona muito bem pra molecada mesmo, porque a molecada se vê. Ninguém vai se ver no Tom Holland bombado do jeito que ele tá, mas vai se ver no Tom Holland meio tímido, meio brincalhão, e o amigo nerd dele mais gordinho, que é o Man in the Chair. E a MJ talvez seja um pouco mais difícil, porque ela é mais popular ali, né? Mas Homem-Aranha sempre foi assim também, né? Homem-Aranha você tem ele mais jovem e mais velho nos quadrinhos também, variando, mas algumas coisas não mudam. O fato dele ser meio inseguro e levar muito a sério a responsabilidade, quando ele não leva a sério ele sempre se dá mal, e a MJ ser uma pessoa mais popular, que é muita areia pro caminhão dele, Peter Parker, mas não tanto pro Homem-Aranha. Então acho que a dinâmica existe e tá bem feitinha aqui. Acho que foi uma saída muito boa eles rejuvenescerem, porque o Tobey Maguire não passava por adolescente nem quando ele fez o primeiro Homem-Aranha. E o Andrew Garfield também não. E engraçado é que ele era novo lá. Ele era novo, mas não era adolescente. Ele tinha tipo 26, assim, quando fez o primeiro. Ele não era muito novo, não. O Tom Holland eles pegaram novinho. No primeiro acho que ele tinha, sei lá, 17. Sim. Agora ele deve ter 20, alguma coisinha. É o famoso esquema do cinema, né? Pegando séries de adolescente e tal, você vai ver, é sempre cara com 20 e poucos anos passando por 13, 14. O West Side Story que o diga, né? O Greasy que o diga, que tem os caras do colegial que tem 36, 40. Nem o Travolta era muito novo ali. Pois socorro. Vamos falar um pouquinho então com spoilers? Acho que não dá pra falar muito desse filme sem falar de spoiler, porque a essência do filme é coisas que as pessoas não sabiam direito. Então vamos direto com spoiler, já falamos bastante em volta, assim, É um filme que vai passar por essa situação. O principal desse filme é todo mundo sabe que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Sim. E ele quer achar uma solução para isso e ele vai atrás do Doutor Estranho para que isso aconteça. O resto é o mesmo feeling dos outros filmes do Homem-Aranha. É uma coisa de colegial, estilo filme dos anos 80, com um super-herói misturado no meio, no dia a dia disso, assim. Mas é isso, tem muito da vida pessoal do Peter, né? E um pouco de Homem-Aranha, tendo de correr atrás dos problemas que o Peter cria. Eu acho que é isso. Dá pra deixar assim como descrição? Acho que sim. Vamos lá pros spoilers. Tá nos cinemas. Então. Bom, mas se você tem interesse, você já viu, né? Então, convenhamos. Sim. Então, a partir de agora, spoilers para Homem-Aranha No Way From Home. O que você já sabia? Você sabia do Tobey Maguire que todo mundo falava que ele negava, mas não negava, né? O único que eu tinha certeza, assim, que eu tinha certeza não, mas o único que eu sabia mais ou menos era esse. A única coisa que, assim, eu tinha quase certeza que os dois iam estar. Até porque eu pensei, puta, cara, pra fazer isso direito, põe todo mundo, sabe? Tipo, se você vai...
Então, assim, no trailer, que eles não mostram nem Tobey nem Andrew, tá? Nas cenas. É só o Tom Holland contra os 5 vilões mostra dos todos outros os filmes. vilões? Mostra todos. Tem Acho uma péssimo. cena que tá... tem uma cena que tem no trailer que mostra 3 de uma vez. Mostra o Lagarto, o Sandman e o Jamie Foxx, esqueci o nome dele, o Electro. Max Electro. E mostra de cara Doc Ock, é a primeira coisa que aparece no trailer, o Dr. Octopus, e não mostra o Duende, mas mostra as granadas do Duende. Todo mundo sabia, então. Então você pressupõe, já que todo o resto apareceu, e apareceu a granada, você vai fazer o quê? O lagarto arremessar as granadas do Duende? Não faz sentido. Põe logo o Duende e boa. Aí o que ninguém tinha 100% de certeza é o Andrew e o Tobey. Mas você viu todos os vilões. E você viu a porcaria do Homem-Aranha Into the Spider-Verse. Sim. E aí você fala, cara, deu tão certo no Into the Spider-Verse, foi tão aplaudido e comemorado, que eles seriam idiotas de não fazer, tendo colocado os vilões. Sim. Se vai pra qualquer outra direção esse filme, no trailer, se o trailer não aparece nenhum dos vilões, e o Peter tá só tentando limpar o nome dele, porra, tem outros caminhos pra fazer. Dava pra não precisar pôr o Spider-Verse. Assim, ainda bem que eu consegui escapar disso tudo. Tipo, eu sabia que estavam falando de trazer Tobey Maguire de volta. Agora, eu nem parei pra pensar muito de propósito, assim, não quis ficar adivinhando por que será. Vão chamar todo mundo? Não quis saber mesmo. E aí fui bem surpreendido, eu não sabia de nenhum vilão. Talvez eu soubesse do Doc Ock, que acho que alguém mostrou alguma foto em algum momento. Mas foi bom, assim, ter ido sem ter visto trailer nenhum, assim, nesse sentido. Como é que te impactou? Você gostou? Poxa, o primeiro que entrou é o Doc Ock, que eu acho o melhor vilão dos filmes do Spider-Man até hoje. E Alfred Molina, né, cara? Que vontade de apertar a bochecha dele. O ator é foda demais e o filme é foda demais. Eu adoro o 2. O 2, sim. Ele tem cenas de ação que são das melhores cenas de ação de herói até hoje. Assim, talvez cenas de ação do mundo. Tipo, a briga deles Sam no Raimi prédio mostrou... Pois é, o Sam Raimi é bom de ação. A cena toda da briga deles do lado do prédio que chega até o metrô é maravilhosa, aquela cena inteira. Maravilhosa. Aquela cena quando eles estão carregando o corpo do Aranha para trás no trem é muito bonita e muito forte também, é muito poderosa. Ele é um cara bom e eu gosto do personagem também, e acho que a entrada dele foi muito bem feita nesse filme. Então fiquei feliz, assim. O Duende também tá legal. E assim, os outros menos, mas... Tipo, o Lagarto não é ninguém. O Ethan Rice, não é? Alguma coisa assim? É o cara que fazia o... Tô nem falando do ator, tô falando do personagem, assim. Ele até tem... O personagem nos quadrinhos tem uma importância super legal. Mas no filme não é muito explorado e nesse filme muito menos. No primeiro filme do Andrew Garfield, eu gosto dele. Eu gosto do ator, né? Que é esse cara que eu tô tentando lembrar o nome aí, mas é o ator que faz era o cara que era o estranho que saía de cueca no Notting Hill. E o roommate do Hugh Grant. Então ele é um ator que ele é estranhinho e tal, mas eu acho que ele tá bem no papel. Eu sou das pouquíssimas pessoas que gosta dos Aranhas do Andrew Garfield. Olha, na boa. Eu não gosto tanto que eu não vi o segundo. Eu só vi o primeiro. Eu odeio esse filme, acho muito ruim. Mas, segredo aí, o Andrew Garfield é o ator melhor e o design da roupa do Homem-Aranha é muito melhor. Eu acho de longe o melhor. O Garfield, ele é muito bom ator, né? Ele vem mostrando isso recentemente. Eu acho que especialmente depois que ele saiu do Homem-Aranha, ele tem mostrado o range dele. Muito antes, cara. Ele tem um range foda desde o Never Let Me Go e do Social Network. O cara é um puta ator. E eu acho que ele tem a cara do Peter Parker, assim, pelo menos que eu imaginava do Peter Parker. Entre os 3 atores que estão, eu acho ele muito mais cara de Peter Parker. Muito mais. É possível. O Tobey Maguire é o menos. E eu acho realmente a roupa dele, a fantasia lá do uniforme
do Aranha é muito mais legal, do Andrew Garfield, do que de todos os outros. Que é uma coisa meio Todd McFarlane, assim, né? Com aquele olho maior. Sim. Só que o filme é uma bosta. Ele foi... Não é, né? O diretor é legal também, eu gosto do diretor. Eu acho que a Emma Stone tá super bem de Gwen. Eu adoro ela de Gwen. É complicado, é realmente complicado, assim, o que não funcionou. Eu acho que os dois vilões não funcionam muito bem, infelizmente. Nem o Lagarto, e especialmente o Electro, apesar de eu achar que, porra, que ideia legal de trazer o Jamie Foxx pra fazer isso e tal, não funciona bem no filme, não tem a cadência. Eu gosto do final do segundo filme, eu acho que é forte, e ele é abordado nesse filme, né? Você não viu... Mas ele... A cena é assim, Vou te contar esse spoiler ao vivo aqui, ao vivaço. Não vou ver, pode deixar que eu não vou ver. A Gwen morre caindo... não me diga. De uma torre de um relógio X lá, acho que é uma torre de um relógio, perto enquanto ele tá brigando com... No quadrinho é na ponte, né, que ela morre. É da ponte, e é com o Duende, né? Não é com o Electro. E ele se joga pra tentar salvar, e, ele lança a teia, e o legal é que, tipo, não é que ela quebra o pescoço porque a teia pega no pé e puxa ela meio, tipo, a teia, ele tá tão atrasado e tem tantas coisas acontecendo enquanto ele tá caindo que ele solta a teia até a teia chegar nela, a aceleração dela já é tanta e ele tá caindo junto. Pra chegar nela, a aceleração já é tanta que ela faz quase que, tipo, um esquema de bungee jump, assim, tipo, ela dá uma... Só que ela quica no chão. Ela vai e sobe. É dura essa cena. Vou até procurar no YouTube. E acontece nesse filme. Ele é quem salva a MJ. Sim. Dá pra ver que ele fica todo baqueado ali naquela hora. Sim, porque ele consegue. E é legal, porque o Tom Holland vai pra salvar, óbvio, é ele que tem de ir. E ele é jogado longe. E não consegue chegar. Não, que ele tá chegando nela, jogam ele pra longe. E aí o Andrew Garfield percebe, ele pula e ele salva a MJ. E é meio que uma redenção pro Peter dele. Sim. O Tobey, pra muita gente, você falou, não é como eu imaginava o Peter Parker dos quadrinhos e tal, mas o Tobey, pra grande maioria das pessoas, é a cara do Homem-Aranha. O Tobey é o Peter. Né? Então, a Marina, minha namorada, ela ama os filmes do Tobey e ama o Tobey de Homem-Aranha. Então, quando aparece o Andrew Garfield, que é o primeiro que aparece... Ela já ficou meio brava, assim, de não ser o Tobey. E aí ela falou, se não aparecer o Tobey Maguire, esse filme vai ver comigo. E aí vem o Tobey. É engraçadinho o jeito que eles fazem, mas eu não sei se é a melhor coisa. Tipo, o que eu queria ver era o Ned fazendo magia. Eu não sei se era isso que eu queria pro cara da cadeira. Porque isso muda, acho né? Que isso vai ser... Espero que isso seja explorado depois, né? Acho que vai. Vai ter. É assim, é que se termina o filme com todo mundo vivo e sabendo que o Peter é o Homem-Aranha, eu te garanto 300% que sim. Mas como terminou o filme e as pessoas não sabem que o Peter é o Homem-Aranha, ninguém sabe quem é o Ned. Sim. E aí acabou. Ele é um cara que tem potencial todos mágico. Os eventos, 100% dos eventos que tem a ver que o Homem-Aranha tá passando na rua, as pessoas... Será que é tudo isso? Não sei, mas por que o Ned estaria usando o anel do Estranho. Do estranho se ele não sabe quem o Peter é o Homem-Aranha? Sei lá, cara. Eu não gosto muito dessas coisas de desfazer. Dessas soluções... Sim. Mas é uma coisa que tem nos quadrinhos, né? Tem o One More Day lá, que tem essa linha de história. O tempo todo tem no quadrinho. O quadrinho sempre volta atrás de alguma coisa, né? Também nos quadrinhos a gente tem o famoso dizer: quem tá morto sempre aparece, ninguém morre de verdade. Então, assim, claro que isso uma hora ia alcançar os filmes e a gente ia ter essas situações. E o Aranha é campeão dos campeões de rollback aí nas coisas, de voltar atrás nas coisas. Ele superou, sim. Quem acompanhou a saga do clone já lembra disso. Tô até muito feliz que a gente não teve o Ben Reilly ainda em nenhuma coisa do Aranha, em nenhum lugar, porque é uma ideia ruim que poderia facilmente aparecer em algum lugar. Você falou Ben Reilly, eu lembrei do Brock, que é o Venom.
Que é do Homem-Aranha 3. Não é o Ben Reilly. Sim, Tá. Ed Brock. E ele é o Venom também dos filmes do Venom. Sim. Que você assistiu um total de 0. 0. Só vi o Homem-Aranha 3, que tem o Venom. O Venom do Homem-Aranha 3, infelizmente, o Homem-Aranha 3, eu adoro o Sam Raimi, mas é um filme que não funciona, né? Não, tudo errado. Tem bons momentos de sátira, de brincadeira, mas assim, no geral, é um desperdício de bons atores, né? O Topher Grace é um ator muito melhor do que foi utilizado como Venom no 3. Até o James Franco, nesse filme, tá péssimo. O Charles Haddon Church lá... Nossa, o Hayden Church tava vindo de indicação ao Oscar, acho, pra esse filme. Não, mas assim, ele foi a coisa que eu mais gostei no Homem-Aranha 3. Assim, o personagem dele era bom, ele tinha uma motivação boa, ele não era um vilão. Sim, eu achei até sendo. Mas ele foi mal utilizado nesse agora, eu achei. Porque ele aparece como um não vilão, ele vai ajudar, só que aí depois ele meio que vai na onda dos outros e vira o vilão por default, assim. E no Homem-Aranha 3 ele é um pouquinho melhor explorado. Mas também, como tá no meio de um monte de outras coisas, que não dá certo mesmo. Então, e eu acho que esse é um ótimo paralelo pra gente fazer agora. O Homem-Aranha 3 usa 3 vilões num filme muito mal utilizados. Nenhum dos 3 vilões é bem utilizado. O filme, eles obrigam o Harry a recobrar consciência pra virar um 2x2 no fim, porque o Aranha sozinho não ia conseguir peitar. Fica ruim pros personagens todos, ninguém se diverte. E esse filme põe 5 vilões, 3 aranhas, e ele consegue fazer você se divertir. Sim, divertido esse filme isso é claro, isso ficou... Assim, eu saí do filme gostando. Eu ainda gosto, mas eu acho que ele conforme o tempo foi passando, os dias foram passando aí, acho que ele caiu um pouquinho, assim. Porque, assim, nada que ele faz é no mesmo nível do Into the Spider-Verse, mas tudo bem, isso aí... Into the Spider-Verse é um milagre de filme, é outra coisa. Mas tem muitas ideias do Into the Spider-Verse, incluindo o multiverso, que a Marvel já estava tentando colocar de outras formas, mas aqui serviu só pra nostalgia. Eu acho que não serviu... Pra aprofundar. Tipo, o mote da história é bonitinho. É ele descobrindo que a essência do Homem-Aranha é ajudar os outros no matter what, mesmo que isso cause um problema maior. Tipo, quantas pessoas morreram porque ele não quis mandar os caras embora. Era só apertar o botão da caixa e resolveu tudo. Mas não, matou uma galera ali, inclusive a May. A tia dele. E aí tudo bem, porque isso impacta ele diretamente, mas eles causaram um estrago maior. No final, claro que dá certo, dá quase tudo certo, mas assim, o filme, ele é muito mais é tipo mais uma brincadeira com nostalgia pra você lembrar, olha esse filme, do que um filme bem escrito, assim, que tem uma profundidade maior. Ele é um gigantesco fanservice. Sim. Gigantesco. Que funciona bem. Ele não é um fanservice que você se sente enganado o tempo todo. Ele é um fanservice que tem motivo pra se fazer. Eles dão uma boa motivação. Não é uma motivação incrível, não é um Into the Spider-Verse, nem nada assim. Mas eles dão uma boa motivação. E que resolve o único problema que tem na história. Todo mundo sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Que essa eu acho a parte mais fraca. Sim, eles abrem com esse problema e eles entregam no fim o problema resolvido. Só que no meio acontece tudo o que acontece. Eu acho mais importante pro Peter Parker descobrir essa essência dele, assim, mesmo que não era uma coisa que ele estivesse questionando antes, do que essa história prática do todo mundo sabe quem eu sou e agora eu não posso viver como vive toda celebridade do mundo. Sim. Mas é que isso era uma questão antes. O problema é assim, né? Tipo, celebridade... Quem é celebridade, no geral, ganha mais dinheiro, ganha dinheiro por ser celebridade, mas né? Aí ele passou 2 dias, né? Ele podia ter pensado num esquema para ganhar dinheiro, se fosse esse o caso. Sim. Ele poderia. Mas a celebridade tem como se proteger de loucos e tudo mais. E os loucos que vão atrás do Homem-Aranha têm superpoder. E aí talvez ele não conseguisse proteger a tia dele, já não é mais um problema. Ou os amigos dele, que também não são mais um problema. Termina com isso tudo resolvido. Agora todo mundo poderia saber que o Peter é o Homem-Aranha, neste momento. Mas eu acho bom que o filme ele vai atrás disso, porque quando ele vai falar com o Strange fala, bom,
já que isso é um problema para você, você já ligou para a faculdade e eles não resolvem nada, aí o Peter fala, não, você podia ligar? Isso mostra que ele não pensou muito na frente, ele só quer ali resolver o problema dele imediato. E é isso que dá uma merda gigante e tal. Então, beleza, isso tá bem construído ali. Mas a saída é sempre chata, essa história de magia, de vamos desfazer tal coisa, eu acho fraco. É complicado. Não, e é difícil, porque quando você começa a usar isso, você tem de mostrar que isso é uma má ideia. Porque senão você perde o controle e todas as situações próximas que acontecerem dentro dos filmes da Marvel, você sempre vai pensar assim, mas por que então o Estranho não vai lá e volta e resolve isso? Sim. Né? Volta no tempo. Eu perdi a coisa que faz voltar no tempo. Porra, vai procurar. Não dá. Ele não tem como. É a joia do tempo. Não dá. Certo. Mas entende o que eu quero dizer? Tipo, não tô falando nem só disso. Tô falando da Hermione, do Harry Potter também. Sim, sim. E é o que aconteceu com Heroes, né? A série de TV. Nossa Senhora. Que quando eles... Eventualmente eles criam 3 personagens que resolveriam tudo sozinhos pra tudo. Que é o Sylar, que rouba o poder de todo mundo. O Peter Petrelli, que uma hora... Antes só copiava um poder por vez de alguém. E de repente ele passa a poder copiar o poder de todo mundo non-stop. E o Hiro Nakamura, né? Que pode voltar no tempo e mudar no espaço e não sei o que lá. E o problema é que eles enfrentam isso. Toda a temporada eles têm de achar um jeito de fazer o Hiro não poder usar os poderes, fazer o Peter não poder usar os poderes, fazer o Sylar não poder usar os poderes. Porque senão eles estavam ferrados. Então o Hiro fica preso no passado, o Hiro perde a memória, sabe? Tipo, tudo que eles podem fazer, eles fazem pra tirar. Não, esse cara tá andando só com outro cara que bloqueia todos os poderes de todo mundo, porque alguma coisa... É um saco. Essa série é uma bosta. Exato. Não sei nem porque você lembrou dela, porque ninguém lembra dela. Eu não lembrava mais dela. Eu tô lembrando dela só pra Marvel não fazer o mesmo erro. Pra Marvel não criar um mecanismo que todo mundo, em todos os momentos, vai falar: tudo bem, é só ir lá com o Estranho e ele resolve. Ou só ir lá com a Scarlet Witch e ela resolve. Aí você fala: meu Deus, cara, estragou todos os filmes, tudo. Então foi bom dar errado nesse filme. Foi bom ele não poder fazer. Porque isso já tira da frente todo e qualquer pepino. Porque vai acontecer, se tiver as partículas PIN e aquele negócio, aí vai voltar, Quantum Mania, eles vão ter de dar uma solução pra isso também. Então segura. Essa questão que você falou, é só mostrar que deu errado, que aí eles não fazem mais. É um trope de história de cinema sempre. Total. Mas não é porque deu errado uma vez que vai dar errado 2 vezes. Sempre, exato. Tipo, o plano infalível do Cebolinha, às vezes tá perfeitinho, mas deu errado num detalhe. Se ele faz de novo, dá certo. Mas, então, tipo, se fosse uma coisa realista, o problema é você resolvia aonde deu errado. Você não joga fora o plano completo. Então, magia continua sendo útil. Mas agora eles vão ter que fazer um jeito de o pessoal esquecer que magia é importante. E aí a próxima coisa vai ser partículas PIN, que vai ser... E aí depois vão ter que fazer um jeito de fazer as partículas PIN não serem importantes. Tipo, vai ficar nessa dança, assim. É da essência do super-herói, né? Esse é o meu medo por isso que eu falei de Heroes. O Marvel não pode cair nessa armadilha do Heroes. E é legal, o Into the Spider-Verse, o grande vilão é quem? Você tá falando sério, é o Kingpin. Mas é o rei do crime. O grande vilão, na verdade, é a vontade de ser o Spider-Man. Isso aqui. Não. E nesse filme, quem que aparece? O Kingpin não aparece nesse, né? Aparece? Não, aparece o Matt Murdock. Sim. Super legal. Esse cameo, assim, essa participação foi legalzinho, mas também totalmente inconsequente, né? Totalmente inconsequente. Porém, casa com outras coisas que estão acontecendo em paralelo aí com o grande cenário da MCU e anima todos os fãs e faz a gente um pouco mais feliz. Essa foto, eu tive um spoiler ruim no Twitter. Um usuário postou 2 fotos. Uma era essa cena da mesa, que era com o Matt Murdock, que é alguém que eu jamais chutaria que estaria na porra da mesa se eu não tivesse visto a porra da foto.
Sim. E eu olhei a foto e falei, ele vai estar. Na hora eu falei, ele vai estar. Essa foto é séria. Tava uma bosta a qualidade da foto. Tava tudo ruim. Eu não sei porque eu confiei na foto e a caralho da foto tava certa. E uma coisa que tá acontecendo, você tá acompanhando o Arqueiro? A série eu tô do Arqueiro? no terceiro episódio. Não tô junto, não. Não tá em dia. Não, tudo bem, não tem problema. Qual que é o seu feeling da série? Não parei pra pensar até hoje. É uma série de Eu acho que o Arqueiro Natal. vai aposentar. Série de Natal, mas no final acho que ele vai aposentar. Tá, eu não tenho ideia do que vai acontecer. É possível, eles estão preparando a Kate Bishop aí pra ser a herdeira dele. substituta. Isso. Até porque, né, é legal que ele tá surrado, né, nessa série. Sim. O cara tá usando aparelho de audição. Bom, mas é uma série super inconsequente no sentido de, tipo, ela parece leve, ela parece divertida só. E ela é uma série de Natal. Ela não tem nada muito pesado nela, mesmo tendo brigas todos os episódios. Uhum. Tem porrada todo episódio. A série do Soldado Invernal e com o Falcão também super divertida, aventuresca, tem briga, tem morte, mas ela não é pesada. Ela não é uma série que tipo, você sai tipo um pouco carregado da série. A WandaVision e o Loki são séries geniais, criativas, muito legais, mas elas não te deixam tensos ou pesados com você mesmo em nenhum momento. E eu tô vendo que as séries da Disney vão caminhar nessa direção, elas vão ser séries da Disney. Porque não dá pra fazer um endgame toda vez, né? Não dá, mas as séries da Marvel no Netflix não eram assim. Eram pesadas. Eram bem pesadas. E se você lembrar, sim, você pode não gostar do Justiceiro ou do Demolidor e tal, mas falar que a primeira temporada da Jessica Jones não é uma série pesada que te acompanha um pouco depois de você parar de assistir e te faz questionar alguns comportamentos, é difícil. E é uma coisa que a Disney não vai pôr no MCU. No MCU não, mas nas séries dela. E ver esse personagem fazendo essa aparição. Porque o Matt Murdock do Charlie Cox tá na cozinha do Aranha antes da magia. Sim. Ele não passou de universo nenhum, é o mesmo universo. Sim. Acabou. Ele não, mora... isso realmente, não é multiverso. Então, a partir daí, aquelas séries todas e aqueles personagens todos estão lá. Porque todos se cruzam. Todos os personagens se cruzam. Né? Até só questão de acertar a agenda dos atores. Sim, tem a série do Defenders e tal. Então, tipo, eles são todos do mesmo universo. Então, essa é uma aparição inconsequente, mas ao mesmo tempo eu acho ela legal. Pra mim, a primeira temporada, a terceira temporada do Demolidor e a primeira da Jessica Jones ainda estão acima do resto. Mesmo do que a Marvel fez com a Disney agora no Disney Plus. Pra mim, no meu top 5, além dessas três, entra a WandaVision e o Loki. Por enquanto é isso. Então, pra mim, é uma aparição legal. Eu fico feliz. Boa, eu bem vejo pensado. coisas boas no futuro. Anyway, fechamos. O que vocês acharam? Fala pra gente o que vocês acharam aí do Homem-Aranha. Vocês ficaram felizes com essas caras. E da cena pós-crédito? Ai, assim, eu assisti, né? Os dois Venoms. O segundo Venom eu fui no cinema ver. Na pandemia. Na pandemia, no cinema. O Venom, ele é um personagem que tira muito sarro de si mesmo. Ele funciona como filme por ele não se levar a sério. Como filme, como personagem, como tudo. Ele funciona porque o Tom Hardy comprou demais a ideia do Venom. Eu sei lá, baixou ali, falou, é isso, é o que eu quero, eu vou fazer esse personagem funcionar, foda-se. É o Deadpool dele, né? É o Deadpool do Tom Hardy, é isso aí. O cara gosta, ele vai ganhar dinheiro e vai poder fazer palhaçada. Sim. E no final do... Spoiler de Venom 2. Posso? Vai lá. Você pensa, você mantém. Porque você falou, que cacete, porque quem foi pra esse universo, Davi, com a abertura? Só quem sabia que o Peter era o Homem-Aranha. Sim. Não é? O Venom não sabe. O Venom nunca viu o Tom Holland de Homem-Aranha. Como é que ele... Por que ele aparece nesse universo?
Mas ele não viu nenhum Peter Parker de nenhum universo? Não. Inclusive, o Venom não é nem de Nova York nos filmes do Venom. Ele é de São Francisco. É o Ed Brock em São Francisco. Ele é um repórter e é isso aí. E se esse Venom for, na verdade, o Venom do Homem-Aranha 3? Aí ia ser Só louco. Que com tipo, o Venom, não tô falando do Tom Hardy. Sim, aí sim. Ele já tivesse cruzado. Pode ser. Sei lá. Mas... não. Nada dá a indicar nisso nos filmes do Venom. E eles contam no final do Venom 2. Tem absolutamente nada a ver com o filme. É cena pós-créditos do Venom 2. Eles contam como é que o Venom vai parar aí. Eles estão no México, por qualquer motivo. Não tem motivo no filme, mas eu não vou falar. E eles estão num resort ruim, chumbrega pra caralho, assim, caindo aos pedaços e tal. Eles estão assistindo TV e conversando, o Venom com o Tom Hardy. E ele, mano, você teve no universo inteiro, como é que é essa merda, como é que funciona? Aí o Venom fala assim, cara, o que eu vi durante toda a minha vida é tão pesado, é tanta coisa que sua cabeça ia explodir se eu mostrasse pra você. Aí o Tom Hardy fala, mostra só um pouco. Ele, tá, então eu vou te mostrar como é que o universo realmente funciona. E aí ele, tipo, fazem um efeito dele expandindo a visão do Tom Hardy de tudo, e aí vem um brilho mega forte, e em vez de ser uma noite chuvosa, ele tá de dia, deitado na cama do hotel. A cama é igual, mas tipo, ele olha e o hotel, o resort ficou bonito, é um negócio fino. E ele olha pra TV e tá o JJ Jameson, J.K. Simmons falando do Peter. Então ele cruza pra esse universo por causa do simbionte. Nada a ver com o Peter Parker e ninguém... E nada assim. E ele vai embora, sei lá eu porque no final. Porque, sei lá, o Doutor Estranho fez uma magia que tá devolvendo todo mundo pro seu lugar. Provavelmente por causa disso. E ele foi... Quem serviu ele é o Football is Life do Ted Lasso. Eu fiquei tão feliz nessa hora, eu falei, é o Football is Life! Pra Marina, que não tem a menor ideia. Eu tive que explicar pra ela quem que era, mas eu fiquei feliz demais na hora que ele tava lá. Mas foi isso. E ele deixa um pedacinho de simbionte. Sim. Teremos Homem-Aranha 4 com Tom certeza. Holland. Já se sabe, fechou de novo para mais 3 filmes com Tom Holland. Então ele tem mais uma trilogia para sair. Mas 3 filmes do Aranha ou 3 filmes da Marvel? 3 filmes da Sony com a Marvel. Da Sony com a Marvel. Mais uma trilogia do Aranha. Tá. Mais uma fechada. Então quer dizer mais uns 5, 6 da Marvel, porque ele sempre vai fazer ponta. Se tiver algum futuro Avengers ou Black Panther e tal, talvez ele apareça. Cara, eles pegaram um moleque. Ele tem tempo de vida. Né? Tem de usar. Vamos usar esse cara. Eu acho que a gente não pode esperar que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield apareçam em mais nenhum. Acho que foi só isso mesmo. Pô, o Tobey Maguire tá com 46 anos. 46 anos. Tipo, difícil, né? Não. Difícil. E o Andrew também não tá ficando mais novo. Também não tem porquê, né? Fechou o arquinho deles ali, não tem... Tá ótimo. Eu acho que fechou o arco dos vilões também. Eu acho que isso foi muito legal. Deu uma redenção pra todo mundo, que é uma coisa que, assim, existe nas revistinhas do Aranha. O Doc namorou com a Tia May, porra, nas revistinhas do Aranha. Cacete. O Doc nunca foi 100% vilão, né? Ele sempre tinha essa... Exato. Nenhum deles tipo... Todos chegam no vilanesco desses aí tentando recuperar alguma coisa que foi tirado deles, ou tentando fazer um avanço na ciência, ou alguma coisa assim. Eles são pessoas normais numa situação absurda, né? Tipo, o soro do Norman... O Norman, talvez você possa falar, não, ele não é um cara bacana. O Norman, pelo menos nos filmes, ele é doente, ele é esquizofrênico, ele tem múltipla personalidade, mas o Norman que não é doente é bonzinho, né? Tanto que foi explorado. Sim, mas nos quadrinhos ele não é. Sim. Ele é um magnata, cuzão, dono de grana pra caralho, de vários... Então, o Norman talvez não, mas o Doc, sim. O Lagarto só quer o braço dele de volta. Sim.
você consegue entender os personagens um pouco. E aí, claro, a situação pira eles e coloca eles num mundo diferente. A possibilidade também se faz presente, né? Você fala, bom, agora que eu sou invisível e atravesso paredes, eu posso roubar banco. Entendeu? Tipo, nenhum desses personagens é assim, mas é meio que isso, né? A situação cria o vilão. Não o vilão acontece porque ele tá indo atrás dessa situação, ele tá indo atrás de fazer isso. Porque ele tá tentando resolver a própria vida. Sim, todo mundo é redimível no Homem-Aranha e não é o caso na maioria dos heróis. Não. Do panteão de vilões dos outros heróis. Valeu! Foi bom? Muito bem. Foi boa conversa. O filme é ok. Vale a pena. Mais um episódio dessa longa série do MCU, que já tá com mais de 20 episódios grandes e além das séries. E vou falar assim, a morte da Tia May não me balançou em nada. Fiquei até meio tipo, puta, sério assim mesmo? Ei, caralho. Que dava pra fazer uma cena melhor pra ela morrer. Mas... achei ok. Achei ok. Porque ele também não tem o tio Ben, né? Ele não tem o Ben. Não. É isso que é interessante, Os outros têm o tio Ben e ele não tem. Então ele precisava de alguém. E é que eu partia do princípio que o tio Ben já tinha morrido. Eu também, mas depois de ver esse filme eu pensei... Porque os outros dois falam do tio Ben e ele não fala. Então não nunca fala, teve não um tio tem. Ben. É ela que fala com grandes poderes vem grandes responsabilidades pra ele. Sim. Mas eu gostei muito da cena final dele indo no café, com tudo ensaiado e vendo a MJ e o Ned bem, tocando a vida e conseguindo as coisas que eles mereciam, e aí eles desistindo de falar. Eu achei bonitinha essa cena. Eu achei meio cinema demais, assim, meio não clichê necessariamente, mas fosse uma pessoa comum ali, talvez não fizesse isso, talvez. Mas ele aprender, porque esse negócio de eu aprendi que tudo que eu toco dá merda. Isso é uma coisa que o herói aprende no primeiro terço, no primeiro ato do filme, que ele vai descobrir que não é bem assim no terceiro ato. Então, no grande arco de filmes que ele vai ter, ele ainda tá descobrindo, ainda tá achando que ele faz mal pros outros, porque ele teve esse trauma. É que ele é o Aranha sem trauma, né? Ele era o Aranha sem trauma. Ele era o Aranha sem trauma. Ele era o Homem-Aranha sem trauma. E aí agora que ele vai sentir o peso do Aranha, porque até ali ele tava se divertindo sendo Aranha. Tirando toda a história do universo de metade do universo ter sumido. E ele ter desaparecido por 5 anos e tudo mais, a gente nem... E assim, a minha sensação pelos filmes do Aranha, a escola inteira do Aranha tá na metade do planeta que sumiu. Né? Tipo, todo mundo. O Flash, o Ned, ela... Porque, tipo, imagina o Aranha some, o Peter some, e ele volta 5 anos depois, e a MJ não sumiu também. Mas pior que eles falam isso. Eles falam no segundo filme, eu acho. Sim, precisa falar. Os principais sumiram ali. Mas eles têm um momento lá que eles falam: nossa, que estranho, o seu irmão mais novo agora é mais velho do que a gente. Teve uma coisa assim. O irmão mais novo de alguém lá já tá numa série pra frente porque sobreviveu por 5 anos. Mas imagina que, tipo, eles fazem isso com um dos principais. Com a MJ. Sim. A MJ no... Com certeza. E ela, então, ela é 5 anos mais velha. 5 anos mais velha que o Peter. Acabou. Todo um bom jeito de fazer uma troca de casting ali, né? Sim, ia ser engraçado. Mas não, todo mundo sumiu. É isso aí. Última coisinha. Não gostei da cena pós-crédito ser um trailer. Não gostei. Também não. Adorei o trailer. Se eu não vejo trailer, eu queria não ter visto. Porque eu vou ver se essas cenas vão estar no filme, eu prefiro ver no filme. Claro. Não, eles roubaram. Eles roubaram. É isso. O trailer eles vão lançar. Esse trailer vai sair. Já tá no Twitter, já tá no YouTube, já tá em todo lugar. Eles roubaram uma cena. Não põe nada. Pois é. Faz uma piadinha. Põe o Porco-Aranha. Eles fazem uma menção ao Miles, né? Sim. Que é legal. Com o Andrew Garfield. Porra. Deve ter um Homem-Aranha negro em algum lugar. Em algum lugar. Então é legal. Põe o Miles passando numa quebrada. Animado. Tipo, qualquer
qualquer coisa era melhor do que um trailer do Doutor Estranho 2. Aí pois também gostei do trailer porque eu gosto de trailer, mas não. Tá, agora então sim. É isso, redes sociais, Davi. E-mail, podcastcatchingup@gmail.com. Procura a gente no Facebook, facebook.com/podcastcatchingup. No Instagram e no Twitter nós temos a mesma handle, que é @podcatchingup. E se você quiser falar comigo especificamente, eu sou o @odesinformante no Twitter. E eu sou @dedonato. Maravilha. Esperem novidades. Esperem novidades. Vai ter bastante coisa nas redes sociais. Ajuda a gente a bombar as redes sociais aí. Mostre pros seus amigos. Vai ter coisa nova acontecendo. É Tomara. Isso por enquanto. Tomara. Falou. Um abraço.